Vamos refletir hoje em Isaías 53. Olha só o que diz Isaías 53. A aparição, as dores e a glória do Messias. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e com um de quem os homens se escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui trata de tudo aquilo que o Senhor, olha só, Isaías já profetizava aquilo que o Senhor Jesus ia padecer, que o Filho de Deus ia padecer para que a humanidade tivesse salvação. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desvia pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. De opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. É uma mensagem forte para refletirmos sobre a morte de Cristo, sobre tudo aquilo que ele sofreu, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Olha só o que diz o 3. A santidade não é o mesmo que a felicidade. O 3 diz assim, era desprezado e o mais indigno entre todos os homens, homem de dor e experimentado aos trabalhos. E ele diz assim, como uma alma sincera não tenho dúvida de que um dos obstáculos mais terríveis deste conflito seja confundir santidade com felicidade. E pensar que se a pessoa é santa, ela é feliz o tempo todo. Uma vez que o próprio mestre foi um homem de dores e teve mais ou menos uma vida de sofrimento. Quem escreveu esse texto foi o William Bolt. Então Jesus, ele não teve vida de felicidade aqui. Foi vida de sofrimento, de perseguição, de angústia por mim e por você. Ele derramou o seu sangue naquela cruz, não foi em vão. Ele morreu por todos. Ele não quer que nenhuma vida fique para trás, que nenhuma alma se perca. Mas ele deu o livre-arbítrio de você escolher qual caminho tu queres seguir. Tu queres o céu, o paraíso ou o Hades? Aí tu escolhe. Aflito e ferido e oprimido. Segundo a pregação de David Brainerd, aos índios sobre o texto de Isaías 53, de 3 a 10, houve uma notável influência em resposta à palavra e à grande preocupação da Assembleia, mas dificilmente foi igual ao que pareceu no dia anterior, ou seja, não tão universal. Entretanto, a maioria ficou muito emocionada e muitos sentiram grande angústia por sua alma. A pregação que o profeta do século XX fez, David Brainerd,
Foi tão profunda que eles sentiram dor na alma quando pregaram esse versículo, Isaías 53, esse capítulo. A dor na alma por aquilo que Cristo sofreu. No 6 diz assim, ó. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desviara pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Existe uma pecaminosidade peculiar em cada indivíduo, todos pecaram, mas cada um de nós tem um agravante especial que nunca se achará nos outros. É a marca do verdadeiro arrependimento, que enquanto se associa naturalmente aos próprios penitentes, também assume uma posição de solidão. Cada um que se desviará pelo caminho é uma confissão de que cada homem pecou contra a luz que lhe é peculiar, que pecou com grande agravante que não poderá perceber nos outros. Então, cada um de nós pecamos de maneira diferente e temos que nos arrepender. Porque a salvação, ela veio para todos, para todos. Mas olha só, esse hino, o que o hino fala? O hino que fala do que Cristo sofreu. Preste bem atenção na letra desse hino. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto amou. O amor revelado para perdoar pecado, Deus manifestou. Do alto da cruz já raiou a luz, tudo iluminou. E se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto amou. Foi a cruz, a caneta que escreveu com sangue sua salvação. Se aceitares, se hoje aceitares e o mundo deixares, terá perdão. E se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto amou. Se você ler com grande profundidade Isaías 53, você vai ver que esse hino, ele retrata tudo aquilo que Cristo passou. Nós não chegamos nem a imaginar a dor e o sofrimento que ele passou para que a humanidade tivesse salvação. A salvação só vem de Cristo Jesus. E hoje tu tem que dar um passo para Cristo. Não deixa para amanhã, porque pode ser muito tarde. Jesus está voltando, a palavra está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, o funil está se fechando e chegará o momento que a humanidade correrá de um lado para outro e não encontrará mais essa palavra. Que tu venhas meditar, que nós, porque eu também estou dentro desse contexto, que nós venhamos meditar nessa palavra de hoje, Isaías 53, e nos consertar e dar um passo para Cristo, com compromisso, com fidelidade, em busca, com a busca total, perseverando. O mundo está aí cheio de coisas belas aos nossos olhos, mas é a nossa condenação. Vigiemos, oremos, para que não venhamos perder a nossa coroa. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, porque quando você compartilha, você já é um missionário levando a mensagem de salvação. Se você não gostar, não tem problema, é o livre-arbítrio. Se gostou, Deus te abençoe e te guarde.